Olá, irmãos. Conforme prometemos lá no grupo, nós vamos então continuar com aquela nossa reflexão, né? Nós levantamos uma questão ali no grupo: por que a ordem, a recomendação de Jesus, que foi dada em Mateus 7, 15 e 16, é tão negligenciada, é tão desprezada pelo próprio povo de Deus, ok? Então nós vamos continuar. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 7, 15 e 16, diz assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Aqui, quando Jesus fala acautelai-vos, não é naquela versão NVI, diz cuidado, como se fosse uma coisa passiva, assim, tenha cuidado só e pronto. Mas esse verbo no grego original, ele tem uma, ele é no imperativo, está na voz ativa, ele requer uma ação, é uma ordem que requer uma ação. Acautelai-vos, vocês têm que tomar medidas, providências para se acautelar dos falsos profetas. Tem que ter uma ação envolvida nisso aí, ok? E qual é a ação? Jesus não nos deixa na dúvida, tá? Jesus diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. A ação é: tenho que analisar os frutos dos falsos profetas. Opa, alguém vai dizer, mas não pode. Então nós vamos ver por que essa recomendação é tão desprezada. Eu selecionei 3 razões, pode ter outras razões, você pode ver até mais razões, mas eu não quero fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo, né? Então, eu selecionei 3 razões aqui no próprio texto, nos outros textos e pelo que a gente percebe, né? Pelos argumentos que a gente vê. Então, as razões são as seguintes. Primeira razão para o desprezo dessa recomendação de Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas. A primeira razão é uma má interpretação do versículo 1 deste capítulo 7 de Mateus, entendeu? Má interpretação de Mateus 7:1, que está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados. A maioria das pessoas que querem fugir dessa recomendação de Jesus, querem se omitir, elas dizem assim: não, a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Exatamente. Só que essas pessoas, elas têm um problema sério de interpretação da Bíblia. E elas colocam até Jesus numa contradição. E a gente sabe que não há contradição em Jesus. Você acha que há contradição em Jesus? Não existe contradição em Jesus, nem na sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, infalível. Não há contradição. Existe contradição na nossa maneira de interpretar. E aqui, em João capítulo 7, 24, olha o problema que essas pessoas enfrentam. Jesus disse assim: não julgueis, igual lá em Mateus 7:1. Não julgueis. Jesus falou: não julgueis segundo a aparência. Então Jesus está condenando aquele juízo temerário, aquele juízo que não tem razão, não tem base. Ele é baseado no eu acho, eu penso, nas minhas opiniões. Não, Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai, está mandando julgar, segundo a reta justiça ou o reto juízo. Então, quando ele fala lá, vocês vão reconhecer pelos frutos os falsos profetas, ele está dizendo: vocês estarão julgando segundo o reto juízo, analisando. Essa é a ação do verbo. Nós temos que analisar para nos acautelarmos dos falsos profetas, analisar os frutos deles. Então, essa é a primeira razão por que muitos desprezam essa recomendação, essa ordem de Jesus. A segunda razão é:
a falta de comprometimento ou conhecimento das ovelhas em ouvir somente a voz de Jesus. É muito triste. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Dá tempo de abrir aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus, assim como Ele nos conhece, conhece as suas ovelhas, Ele quer que nós também o conheçamos como nosso Senhor, como nosso pastor, a quem devemos ouvir e somente a Ele devemos ouvir. Devemos reconhecer a sua voz. E João 10, de 1 a 4, esse mesmo capítulo aí, você vai ver Jesus dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. São os falsos profetas. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, Jesus disse que as ovelhas não ouviriam a voz dos falsos pastores, dos falsos profetas. Ouviria somente a sua voz. No versículo 5 de João 10, 5, ele conclui: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Ora, de modo nenhum a ovelha de Jesus pode seguir o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, como que tem muita gente até sincera, gente que parece sensata, e nós vamos ver Paulo falando isso aos Coríntios, tolerando os insensatos. Como é que pode? Como é que se explica isso? É porque as ovelhas não estão tendo a comunhão necessária com Jesus, não estão conhecendo a Jesus suficientemente para identificar a sua voz somente no meio de outras muitas vozes. E é o que Jesus quer, que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Temos que ouvir a voz de Jesus. Muita gente falando: profecia, profetas, falou isso, falou aquilo. Lá aos Hebreus, a Bíblia nos diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, lá em Hebreus já está escrito, a Bíblia já considera que nós estamos vivendo os últimos dias desde Jesus. Jesus veio inaugurar os últimos dias. Nesses últimos dias, Deus, o Pai, nos falou pelo seu Filho, o Jesus. E Jesus, quando deu a grande comissão, ele disse para ir a todo mundo, a sua igreja ir a todo mundo pregar o Evangelho. Ele falando aos seus apóstolos, ele disse que eles deveriam pregar o Evangelho, ensinar todas as nações, todas as pessoas de todas as nações, ensinar tudo aquilo que ele deixou. Então, nós temos que ouvir a voz de Jesus. O que é que Jesus falou? O que ele ensinou? O que ele deixou através dos seus apóstolos, que lançaram a base doutrinária da igreja. A estrutura já foi lançada, que é Cristo Jesus. Devemos ouvir somente a voz de Jesus. Toda profecia que foge daquilo que Jesus falou não é profecia bíblica, ok? Então, terceira razão. Primeira razão, má interpretação de Mateus 7:1, não julgueis, mas Jesus mandou julgar. Então a pessoa faz uma má interpretação daquilo ali e aí eu não posso analisar os frutos dos falsos profetas, senão eu vou estar julgando, eu vou estar em pecado. Está errado, má interpretação. Tem que analisar. Jesus mandou: julgai segundo os retos juízos. Olha os frutos, analisa os frutos dos falsos profetas. Segunda razão, falta de conhecimento do próprio Jesus. Não conhece a Jesus, tá? E a terceira razão é: as palavras dos falsos profetas atraem. É triste a terceira razão. Atraem, afagam o ego. Vejamos a lamentação de Paulo.
Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11 também, 13 a 15. E ele disse, uma ironia para os coríntios, 11, 19, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Que ironia, não é? Que triste constatação essa. Mas existe uma outra constatação mais triste ainda, lá no livro do profeta Jeremias, porque é o próprio Deus que faz essa constatação, essa lamentação através do profeta Jeremias. Olha só, Jeremias 6,13, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, 13 e 14. Deus queria, e o profeta Jeremias pregava, arrependimento, conserto com Deus. Os falsos profetas, mais de 400 contra Jeremias, pregavam, não, nós somos descendência de Abraão, somos filhos de Deus e o povo de Deus. Não se preocupe com o que Jeremias está falando, ele é ultrapassado, Jeremias não está com nada, essa mensagem negativa, paz, paz, esqueça esse negócio de conserto, de arrependimento, entendeu? Então o povo dava ouvido a quem? A Jeremias? Dava ouvido aos falsos profetas, e Deus está dizendo, sabe o quê? Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Olha que triste. Em outra versão diz assim, Deus falou através de Jeremias, é isso que o meu povo gosta. O povo gosta de ser enganado. Mas que fareis ao fim disto? No fim disto vai haver um julgamento. O que vão fazer? É que Deus está perguntando, através de Jeremias, vai haver um julgamento. Tanto os falsos profetas serão julgados, como também aqueles que o seguiram. É muito sério. Qual a conclusão que devemos chegar? Como proceder em tempos de tantas palavras proféticas, confusas, que lisonjeiam o povo, como lá em Jeremias, os falsos profetas lisonjeavam, paz para vocês. E o povo permanece em sua religiosidade orgulhosa, muitas vezes arrogante, achando que tem direito de exigir de Deus alguma coisa. E o povo vai enchendo os cofres dos falsos profetas, como Deus disse lá, eles eram avarentos. Como agir nesses tempos de tanta confusão, de crise? Primeiro, temos que ser fiéis na pregação e permanência na palavra de Deus somente. Fiéis na pregação e permanecer na palavra de Deus. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, apenas como sonho, disse Deus, através de Jeremias. Aquele, porém, que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, Jeremias 23, 28. Temos que crescer na nossa comunhão com o Senhor, Jesus, a fim de conhecê-lo cada vez mais, e assim distinguir com clareza a sua voz, dentre muitas vozes estranhas, que amedrontam, escravizam, condenam. Então temos que nos voltar para a palavra de Jesus, palavras de consolo, palavras que edificam, palavras que dão vida. A palavra de Jesus tem palavra de vida e vida eterna. Porém, a voz de Jesus, o bom pastor, ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. São palavras que dão segurança à alma,
satisfação à alma, aquilo que a alma precisa. Pois ele mesmo afirmou o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, repetindo, e eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança. Por isso que nós cantamos: que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Meu Pai, disse Jesus, que mais deu essas ovelhas a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 27-29. Amém por isso? Por essa palavra que dá segurança, que dá conforto, que dá consolo. Confiemos na palavra de Jesus somente, e que Deus nos abençoe e fortaleça. Um abraço para todos.